manhã nós certamente estamos com... Eu espero que vocês estejam verdadeiramente encorajados com Deus, porque é isso que muda a nossa vida. Não são as circunstâncias, mas é Deus que muda a nossa vida e a nossa perspectiva. Alguns de nós talvez trouxeram uma fatura de 2014, não falo só de uma fatura de dinheiro, mas uma fatura em outras coisas, em relações, em relacionamentos, situações pendentes. E se calhar o ano 2015 já está um bocado comprometido, mas eu acredito que Deus é o Deus que consegue fazer novas todas as coisas. E este vai ser certamente um ano com grandes desafios para todos nós. Pronto, eu sei que vocês não vão conseguir ler a minha letra, porque temos um projetor que ainda é o anterior, já arranjamos um novo, para a semana vamos ter letras maiores, mas eu vou tentar ajudar-vos, não é? O tema de hoje é avançamos, pois sabemos quem és. E eu peço perdão à Rosário, que vai ouvir esta mensagem reformulada pela segunda vez. Ela ouviu nos 40 anos do IBG, entretanto eu mudei um pedaço. Ok. Então eu nem acredito que eu preciso pregá-la várias vezes para percebê-la e para vivê-la para mim também. E é isso no capítulo 3 e 4, é quando Deus fala com Moisés e dá algumas orientações do que Deus pretende fazer através da sua vida. E eu acho que são princípios importantes para as encruzilhadas da vida que todos nós temos. E o livro de Êxodo, capítulo 3, é esta experiência que Moisés tem com Deus. Vamos juntos ler Êxodo 3, versículo 1. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça e olhou, e eis que a sarça ardia de fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, que a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te sentes para cá, tira os teus pés, os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra santa. E disse mais: E eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Por isso, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Avançamos, pois sabemos quem tu és, Deus. Este episódio, este encontro que Moisés teve com Deus, é muito revelador de algumas coisas. A primeira delas é a forma como Deus conhece a nossa história. Moisés estava por aquele deserto há cerca de 40 anos. Num certo dia, enquanto guardava o seu rebanho, parou no Monte Horebe, no Monte de Deus, e de repente, do meio de uma sarça, Deus falou com ele e lhe disse... E ele disse o quê? Mas antes disso tudo, o que é que ele disse? A primeira coisa que Deus disse a Moisés: Moisés, Moisés. Deus é o Deus que conhece o nosso nome, conhece a nossa história. É o Deus que sabe a nossa vida de trás para a frente, de frente para trás. E é um Deus que se relaciona
conosco, com pessoas. E é interessante que mesmo sabendo quem nós somos, Deus se quer relacionar connosco. É Ele quem nos escolhe e que se escolhe relacionar connosco. Como diz Jesus, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Deus é um Deus que se relaciona não com grupos, não com o povo, não com instituições, mas com pessoas que têm nomes, que têm história, que têm vida. E Deus conhece a história de trás para a frente, a tua história, a minha história. Deus é um Deus pessoal. Um Deus que conhece os nossos desertos, os nossos medos, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E mesmo assim nos chama pelo nome. Deus não diz, faz favor, nós quando sabemos o nome da pessoa, não é toda aquela coisa, aquela tentativa de lembrarmos o nome e não lembrarmos. Deus conhece o teu nome, porque Ele conhece a tua história, de trás para a frente. Agora é interessante pensar, se Deus conhece a minha história, como é que Ele se quer relacionar comigo? Porque verdadeiramente é Ele que toma a iniciativa. Deus conhecia a história deste homem, um exilado de 40 anos, após um homicídio. Não vamos tentar colorir muitas coisas. Moisés fugiu porque matou um homem. Tão simples quanto isso. Podemos alegar muita coisa, que ele descobriu que era judeu, e alegar muita coisa, mas verdadeiramente ele fugiu para salvar a sua vida. E Deus conhecia a sua história. Como o Salmo diz, mesmo antes de eu falar, tu sabes o que eu vou dizer. Estás à minha volta, todo lado, colocas sobre mim a tua mão protetora. O teu conhecimento é para mim demasiado profundo, está para além da minha compreensão. Onde é que eu poderia escapar de ti? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Ou seja, Deus é um Deus que conhece a tua história, a minha história. Aquelas coisas que nós queríamos esquecer, tem algumas? Não tem algumas. Coisas que às vezes nós fizemos no passado, que às vezes quase nos perseguem. E durante muito tempo eu lutei com alguns pecados que eu cometi na minha adolescência. E cada imagem daquilo que eu fiz perseguia-me continuamente. Pela vergonha, pela incapacidade de mudar, porque nós não podemos mudar o passado. Não podemos mudar o passado, não podemos reconstruir o passado e mudá-lo. Temos que aprender a viver em paz com Deus e pôr em ordem a nossa comunhão com Deus. E este é o Deus que se lembra de tudo isso e sabe a tua história e a minha história. Aquelas coisas que nós queremos esquecer e que nós temos vergonha e dizemos assim, como é que alguém como eu pode fazer aquilo, ou pensar aquilo, ou desejar aquilo. Ou seja, e este é o Deus perante quem nós não temos que fingir, representar, mas é um Deus que te aceita tal qual tu és, tal qual eu sou. Sabem, quando nós vamos encontrar as pessoas importantes e nós nos apraltamos, nós ficamos bonitinhos, até penteamos o cabelo, não é? Até somos capazes de pôr um casaco, pôr um fato para parecer mais bonito. Tu e eu não precisamos fazer isso com Deus. Tu podes ser quem tu és, porque Deus te conhece. E era isso que Deus estava a falar quando falou com Moisés. Moisés. E é interessante que, no meio daquilo tudo, não é? Deus também se apresenta como este Deus da história. Ele diz, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É interessante esta imagem de Deus, porque todos nós vivemos hoje numa sociedade em que cada um tem o seu Deus, à sua maneira. Não é? Cada um de nós tinha que estar bem com a sua consciência. Houve tanta gente dizer isso. Como se a nossa consciência pudesse ser o juízo de nós próprios.
Mas tanta gente, o que importa é nós termos a nossa fé. Cada um tem a sua fé, a fé à sua maneira. Mas Deus não é um Deus que se confunde assim. Deus é um Deus com história. É um Deus que se foi manifestando por toda a Escritura e nós o conhecemos ao conhecer e ao viver a Escritura. Não é um Deus feito à imagem e semelhança de nós. Não é um Deus que tu e eu podemos construir, como quando o Evangelho chegou à Índia, o cristianismo chegou à Índia, foi muito fácil entrar. Porque eles têm milhões de deuses. Então, quando Cristo chegou lá, era mais um Deus. Tal como muita gente hoje, quando é desafiada para entregar a sua vida a Cristo, ela diz, isto não vai fazer mal a ninguém. Mas não percebem uma coisa, é quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e Ele passa a ter o controle da nossa vida. Porque isso é que é verdadeiramente cristianismo. Cristo ser o Senhor da tua e da minha vida. E este é o Deus da história. O Deus que já se vinha a relacionar com homens que Ele conhecia, os pais da nação de Israel. Ou seja, nós não podemos ter um Deus à nossa maneira. Não importa só ter a nossa devoção a um Deus qualquer, mas Deus é um Deus definido, é um Deus que está claramente conhecido na palavra de Deus, na Bíblia. E o que acontece não é um Deus que nós podemos ir de qualquer maneira, é um Deus também que, quando nós nos aproximamos dele, nós temos que saber de quem nos estamos a aproximar. E a primeira coisa que Moisés ouve de Deus é: tira as suas sandálias, porque o lugar que estás é um lugar santo. Eu acho que, ainda que eu não quero, acho que a nossa relação com Deus é uma relação de medo. Há um temor que nós temos perdido. Às vezes eu vejo pessoas na sua caminhada com Deus com uma falta de temor a Deus também. Enquanto muitos cristãos que fazem decisões, tomam escolhas na vida e não se importam verdadeiramente o que Deus pensa acerca daquilo. Acham que podem tomar as decisões que querem tomar. Há uma falta deste temor santo a Deus. Porque tantas vezes nós somos tão levianos a forma como temos Deus. Algumas conversas que eu tenho tido com alguns homens acerca às vezes do casamento e da forma como eles tratam a sua família. Alguns deles simplesmente encolhem os braços e dizem assim: mas é o que é que Deus tem a ver com isso? Como se nós pudéssemos viver uma vida da igreja e o resto da nossa vida lá fora, no nosso trabalho, na nossa escola, com a nossa casa, nós podemos fazer o que queremos fazer, mas na igreja temos que ser os santinhos, não é? Faz lembrar aquela criança que chega à casa e diz assim: pai, porquê que tu não me tratas da mesma forma como me tratas na igreja, aqui em casa? Ou seja, parece que vivemos entre dois mundos e falta-nos este temor, certo? E eu tenho visto algumas pessoas que a falta de temor é uma coisa assustadora. E eu não estou a dizer que tu tens que ter medo de Deus, não é este o meu ponto. Mas eu acho que Deus é Deus. E nós somos seus filhos, que o amamos, mas que temos que respeitá-lo. E ter um santo temor dele. É interessante que a história continua e Deus começa a abrir o jogo com Moisés. Porquê é que Deus estava a relacionar-se com ele? E a primeira coisa que Deus diz é que Deus tinha um plano para Moisés. O deserto de Moisés estava a terminar. Quando fala que ele estava no deserto, eu acho que o deserto não era somente uma questão física e geográfica, que era, mas também era uma questão pessoal. Como tantas vezes nós andamos, desculpa a expressão, ao Deus dará. Andamos ao sabor das ondas, ao sabor das marés, sem um propósito na vida. E há muitos cristãos que verdadeiramente não sabem porque é que estou aqui na Terra. Isso é péssimo. Eu acho que se alguém tem que saber o que nós fazemos aqui na Terra, tem que ser nós cristãos, os discípulos de Jesus. E Moisés, Deus fala com Moisés no versículo 7 e diz: é interessante que Deus fala com Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, conheci as suas dores e por isso desci para livrá-lo. Deus conhece a tarefa que Deus tinha para Moisés e verdadeiramente era uma tarefa improvável, impossível.
E também é interessante uma coisa, é que Deus já está com o seu povo no sofrimento. Moisés está no deserto, mas Deus já está com o seu povo. O que é que fala? É que Deus já está a trabalhar. Deus já está a agir naquele lugar. O testemunho da Ângela e do Fernando que tivemos na nossa conferência missionária, aquele casal que está a fazer missões em Penedono, lá no interior de Portugal, foi o que eles claramente disseram. Quando nós chegamos àquelas aldeias, ainda que não houvesse nenhuma igreja, Deus já estava lá. E isso é aquilo que precisamos de acreditar. Tu não vais a nenhum lado onde Deus já não esteja a trabalhar, e a chamada que todos nós temos é para nos juntarmos a Deus. Infelizmente, às vezes ouvimos pessoas que chegam a algum lugar, alguns ministérios evangélicos chegam a um lugar e digam assim: a partir deste dia Deus chegou aqui. Como se Deus não estivesse ali naquele lugar há muito tempo. Não é? Perdoem-me os irmãos que não são portugueses, mas às vezes fico um bocado incomodado com isso. Falta-lhes muito conhecimento histórico do que Deus tem feito neste país ao longo destes anos. Eu não estou contente como nós estamos, mas eu sei que Deus tem agido, está a agir, e vamos ver Deus a agir muito mais através dos seus filhos e da sua igreja. Eu lembro-me quando nós chegamos aqui nos Índios, passado um tempo, nós tivemos que aceitar isto, que Deus é o maior interessado na sua obra, não és tu nem somos nós. Quando nós começamos a ver algumas pessoas a deixarem a igreja, quando nós começamos a ver as dificuldades, quando nós oramos durante um ano e meio para encontrarmos um novo lugar para arrendar e jejuamos, quando nós queríamos começar a construir, isto foi parado por causa da DREM, que estava interessada neste terreno, chegamos a tantas vezes na altura da nossa vida em que nós tivemos que dizer: Deus, tu és o maior interessado na tua obra neste lugar. Não somos nós. É Deus que estabelece a sua igreja, é Deus que edifica a sua igreja. Deus está a edificar a sua igreja. Deus estava a trabalhar já naquele lugar. Reparem bem a expressão que está ali. Ele disse: e eu ouvi a aflição, e eu ouvi o seu clamor, e eu conheço-lhe o sofrimento. Reparem bem na intensidade e na proximidade. E assim, Deus se aproxima para ver aquilo ao qual nós desviamos os nossos olhos, para ouvir aquilo para o qual queremos ficar surdos e para reconhecer e ver de perto aquilo que nós procuramos ignorar. Há como que uma intensidade de Deus, não é? Ouvir, ver e estar mais perto. Ou seja, Deus é um Deus que se aproxima para ver o que está realmente a acontecer. E Deus tem um projeto. É interessante o projeto de Deus para Moisés. Diz: eu vou levá-los para uma terra, versículo 8. Como é que é a terra? Boa e larga, que mana leite e mel. Imagina Moisés no deserto. Mas que terra é esta? Mas que terra é esta? Uma terra boa e larga, onde há tudo a acontecer. E eu tenho isto. E Moisés disse: isso deve ser alguma ilusão, algum deslumbre. E realmente Deus tinha esse propósito, e Moisés era parte desse propósito. É como aquelas palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. A abundância não é necessariamente a quantidade de anos, mas é uma vida com intensidade, com propósito. E é interessante que Romanos 15 diz que tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para nosso ensinamento, a fim de termos esperança. Ou seja, Deus espera que eu e tu sejamos homens e mulheres com esperança. Porquê? Porque Deus é um Deus de esperança. Deus nunca nos vai levar para o deserto para morrermos lá. O deserto é um lugar de passagem, nunca um lugar para ficarmos a viver. E Deus estava a dizer: Moisés, eu tenho um plano e tu fazes parte dele. Se eu hoje te perguntasse qual é o plano de Deus para a tua vida, alguns de vocês iriam dizer quais as posições que iam ter. Isso é completamente errado. Sabe porquê? Porque não importa o que tu fazes, importa o que tu és, onde tu estás. É isso que eu digo aos meus filhos tantas vezes.
Não importa o que eles vão fazer na vida, o que importa é quem eles vão ser, aquilo que eles estão a fazer. E Moisés começou a perceber-se que Deus estava a ver tudo o que estava a acontecer. E depois no versículo 10, reparem. Versículo 10, ele diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Deus é quem te chama pelo teu nome e Deus é quem te envia. Deus é aquele que faz a obra para a obediência dos seus filhos. É interessante esta imagem que Deus é aquele que nos envia. É daquele que eu tenho grande respeito por juntas missionárias, por igrejas que estão a enviar missionários, mas em última análise sempre é Deus quem nos envia. Porquê? Porque se não for Deus quem nos envia, tantas vezes nós vamos pensar em mudança. O princípio do nosso ministério aqui em Resino, quando nos juntamos ao Clark e à Ivone. Depois de um ano que estamos aqui e não vemos que nada estava a acontecer, nós pensamos algumas vezes em voltar atrás. Tínhamos deixado uma igreja que estava em crescimento na cidade do Porto e chegámos aqui para ver menos que nada, porque até as coisas que nós fazíamos naquela altura, que os outros faziam, agora não funcionavam. Nós pensámos, bem, o melhor é nós se calhar arrumarmos as botas, mas foi o facto de ter sido Deus que nos enviou, que nos deu a convicção de permanecer. É Deus que nos envia, chamando-o para junto de si os seus discípulos. Deu-lhes poder para expulsarem espíritos maus e para curarem toda a espécie de males e doenças. Mas à frente dizia: eu vos envio como ovelhas para o meio do lobo. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes e simples como as pombas. Perante a imensidade e a impossibilidade da tarefa, que Moisés começou a ter consciência, Deus, mas tu não vais enviar a mim, não é? Tu não vais enviar a mim, mas quem sou eu, afinal de contas? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Alguém vai me ajudar? Quem és tu? Amém. Filho de Deus. Enviado por Deus. Só. Está esquecendo da lição. Escolhido. Separado. Sustentado. Amado. Amado por Deus. Dirigido, direcionado por Deus. Habitação do Espírito Santo. Embaixador. Nós somos tudo isto e muito mais. Esta é a lição 2 do Vitória em Cristo. Agora, para aqueles que já se esqueceram, podem consultar os manuais. Por causa disso, nós somos enviados. Moisés estava numa confusão grande. Pensem em Moisés. Quando ele era bebê, a sua vida teve em risco. Os seus pais, providencialmente, o colocaram numa cesta. Ele foi educado na casa de Faraó, como um egípcio. Mais frente na vida, possivelmente, o que dá-nos a entender, conhecia o que era judeu. Entretanto, matou um homem e fugiu para o deserto e lá começou a viver 40 anos com outro povo. Quem era Moisés? Certamente havia todo tipo de confusão de quem ele era. E às vezes tu e eu também ficamos confusos, dizendo, ninguém disse eu sou santo, não é? Mas nós somos santos. Às vezes houve tantos crentes dizerem eu sou um pecador. Porque ele não foi salvo, não é? Quem nós somos pessoas santas, porque Deus nos salvou e nos santificou. E já somos separados por Ele e por causa dele. E quando Moisés percebeu isto, ele percebeu que Deus estava a chamá-lo. E eu que te envio, e eu serei contigo. Reparem bem, o versículo 10. Vem, pois, agora, e eu te enviarei. Eu te enviarei.
finalmente, na história, a história continua. Moisés diz a Deus: mas quem sou eu outra vez para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12, certamente eu serei contigo. E então disse Moisés a Deus: e quando vieram os filhos de Israel, disseram: o Deus de vossos pais me enviou. E eles disseram: qual é o seu nome? E então ele vai dizer: eu sou o que sou e enviou a vós. Basicamente Deus estava a dizer a Moisés: olha Moisés, tu e eu sou tudo o que tu precisas. Não precisas mais nada. Então deixe-me dizer que eu te enviei. Deus nunca te irá confiar uma tarefa que não possas realizar. E às vezes nós, particularmente nós, evangélicos portugueses, somos peritos em arranjar desculpas para não enfrentarmos a tarefa que Deus põe perante nós. Às vezes dizemos: bem, nós somos poucos. Deus enviou Moisés. Nós temos poucos recursos. Moisés tinha um cajado. Às vezes nós dizemos: bem, e onde é que estão os outros? Sou só eu? Por acaso Deus disse a Moisés: olha, eu vou te enviar o teu irmão que vai ao teu encontro e vocês vão libertar o meu povo. Quando Deus nos chama para realizar uma tarefa, Ele sempre nos dará aquilo que nós precisamos para ser bem-sucedidos. E verdadeiramente Deus é tudo o que nós precisamos. E isto era o que Moisés tinha que perceber. Ou seja, no final da história toda, é que quando Deus te chama a ti e a mim para uma tarefa, Deus vai realizar aquilo. Eu gostava que tu pensasse agora na tua vida. Não és Moisés. És o Flávio, o Nilo, Cláudio, agora, no século XXI, no ano 2015 do Senhor. Todos nós temos as nossas histórias e se calhar todos nós estamos perante encruzilhadas de problemas e desafios que temos de fazer na vida. Eu acho que este capítulo é muito decisivo para isto. Primeiro, porque Moisés conhece a Deus e tu precisas conhecer a Deus e ver quem Deus é. Tu precisas ter este encontro com Deus. Este encontro com Deus, e precisas de ouvir Deus falar contigo. Precisas de ouvir Deus: filho, eu quero que tu abraces este projeto, tu faças isto. E mesmo que aquilo pareça impossível, lembra-te, Deus já foi, Deus já viu e Deus já ouviu. Deus já está a realizar a sua obra. O que Ele está a pedir é que tu te juntes a Ele para aquilo que Ele quer fazer. Talvez tu digas: bem, Deus, mas isso é grande demais para mim. Pois, por isso é que Ele está contigo. Não se esqueçam das últimas palavras de Jesus: disse, portanto, ide e fazei discípulos, e eu serei convosco sempre. Sempre. E se calhar vai haver algumas alturas em que tu vais estar como Moisés, no capítulo 14, um bocadinho mais à frente. Ele foi ao Egito, levou o povo, e pegou no povo e o trouxe para o deserto. Chegar ao deserto e enfrentar o mar vermelho. E quando eles estavam lá perante aquele mar vermelho, à frente, com muralhas, com montanhas do lado, e atrás, quem? Os egípcios atrás dele. Moisés disse ao povo: não temais, está quietos. Vê no livramento do Senhor, e hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. O Senhor vai pelejar por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que estás a orar a mim? Diz aos filhos de Israel: tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, defende-o para que os filhos de Israel passem por meio do mar. O que aconteceu? Ele estendeu a sua vara e o mar seguiu. O povo passou. Vai haver alturas assim.
alturas em que nós só vamos ver problemas à nossa volta e não vemos soluções. E a primeira palavra de Deus é: não, mas estai quietos. Esta, sabem, sempre, não sempre por razão, mas sempre me faz lembrar aquela imagem de um bebê nos braços do seu pai e da sua mãe, que está quieto, calmo, que está seguro. É isso que Deus quer neste ano mostrar. Por mais tribulações que este ano traga para ti e para mim, e eu não sou médio, eu não sei o que vai acontecer, graças a Deus. Mas uma coisa eu sei, eu posso garantir, é que Deus vai estar contigo e comigo, sempre. E acho que isto nos deve encorajar nisso. Deve nos encorajar, porque a tua vida não passa despercebida a Deus. A tua história não vai ao lado. Ele conhece o teu nome, conhece a tua história, sabe quem tu és. Chama-te pelo nome. E te convida a entrar na sua obra, naquilo que Ele está a realizar no mundo. Ele te convida a participar nisto. Não fiques de fora. Não olhes para os outros. Envolve-te a ti. Diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E como Moisés percebe uma coisa, tu não vais fazer algo que Deus já não foi fazer à tua frente. Tu simplesmente te juntas a Deus para realizar a obra que Ele quer que tu realizes. E por mais impossível que isso pareça, por mais incapaz que tu te sintas, eu digo-vos muito honestamente, acho que isto é a coisa mais sábia e mais espiritual, é tu te sentires incapaz. Tu vais perceber uma coisa, que Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele te chama a realizar. Deus nunca te vai chamar a fazer algo que Ele não te vai dar poder para realizar. Por isso eu te convido neste dia, neste primeiro culto de ano, a ouvir Deus nesta semana. Falares com Deus e dizer: Deus, o que é que tu tens para mim neste ano? O que é que eu posso ajustar a minha vida para ouvir a tua voz, para fazer a tua vontade? E tu podes pensar assim: bem, mas isso é tão difícil, Deus. Bem, se for uma coisa que eu faço facilmente, se calhar não é Deus a falar contigo, é se tu a falar contigo. Mas se for uma coisa difícil, se calhar é Deus a falar contigo. E pede a Deus: Deus, se és tu que falas, mostra-me. Abre o teu coração para Deus. Não tenhas tudo fechado. Esse é o grande problema que nós vivemos como cristãos hoje. É que tantas vezes nós queremos encaixar Deus na nossa agenda. E não queremos dizer a Deus: Deus, aqui está a agenda. Se calhar é isto que Deus está a pedir a ti e a mim este ano. Nós somos peritos em arranjar desculpas. Somos novos demais, ou velhos demais, ou cansados demais, ou ocupados demais, ou ocupados de menos, ou com mais saúde, ou com menos saúde. Nós todos arranjamos sempre maneiras de fugir ao que Deus tem para nós. Até que às vezes Ele nos para. Nós percebemos que verdadeiramente eu e tu precisamos de Deus a dirigir a nossa vida. Sabes o que é que Ele vai passar tão depressa quanto ano 2014? Vai fazer uma diferença. É a tua perspectiva. Se Deus é realmente significativo para ti, ou se Deus não é, está em ti. Está disposto a fazer mudanças na tua vida por amor a Ele, ou se tu até te colocar toda a tua amada. E simplesmente estás a dizer: Deus, eu vou continuar a fazer o mesmo que fiz, e tu abençoa-me, Senhor. Guarda-me. Se tu fizeres isso, eu até sou capaz de ir à igreja todas as semanas. Eu até sou capaz de dar o dízimo e ser fiel nas minhas contribuições e orar para os meus irmãos. Nós temos muito esta mentalidade. Mas sabe, Deus não precisa de ti, não precisa de ti. Deus não precisa de nenhum de nós. Porque Ele é Deus. Nesta altura, Deus está a ser adorado. Os céus, e todo o céu e toda a terra o adoram. Se nós pudéssemos ter um vislumbre do que será o céu nesta hora,
quando anjos e multidões de anjos estão a adorar, vocês perceberam uma coisa, que a minha adoração e a tua adoração ela deve ser grave delas. Mas Deus não precisa de nenhum de nós. E até para fazer a sua obra, não podem fazer coisas improváveis acontecer, para que homens e mulheres conheçam Deus. Está a acontecer hoje nos países muçulmanos, onde Deus está dando visões a muçulmanos. E pessoas que estão a ir, tantas histórias de pessoas que estão a ir a Meca, ter a sua experiência de êxtase espiritual, quando tocam na terra, onde pensam que Maomé foi arrebatado para o céu. E quantos deles a caminho desse lugar têm uma visão de Cristo, e Cristo fala com eles. E voltam à sua aldeia e dizem: e eu tive um encontro com Jesus. Deus fala assim, sem missionários, sem ninguém. Mas Deus quer que tu e eu participemos nesta obra. Vamos ouvir este Deus. E num temor santo nos aproximarmos dele e dizer: Deus, onde é que tu estás a dar? Onde é que tu estás a ir? Vamos orar enquanto fechar os nossos olhos, falar com este Deus. Senhor, nós nesta manhã nós olhamos para Ti, antes de mais gratos pelo Teu amor por nós, porque Tu, Senhor, nos livraste das trevas e nos livraste da perdição. Qualquer um de nós estaria completamente perdido, Senhor, irremediavelmente perdido, se não fosse Tu. E nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos antes de mais por quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados, salvos, santos, embaixadores, escolhidos de Deus, videira verdadeira, templo vivo, pedras preciosas, sacerdócio vivo, povo santo. Nós somos pessoas verdadeiramente especiais aos teus olhos. Nada, Senhor, nada nos pode tornar mais especiais do que hoje nós somos. Por isso é que Tu nos envias para o mundo, para irmos tal como Tu foste, vieste ao mundo, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos responder ao Teu amor, queremos seguir os Teus passos, queremos fazer a Tua vontade. Queremos abraçar os Teus projetos, Senhor. Queremos mudar a nossa vida. Queremos alinhar a nossa vontade com a Tua, Senhor Jesus. Queremos fazer as mudanças que Tu queres que nós façamos para que nós vejamos-te a Ti a cada dia deste ano 2015 e possamos ver a Tua obra a ser realizada através de cada um de nós, Senhor. Que nós não vejamos as impossibilidades, Senhor. Que nós vejamos e que ouçamos a Tua voz e que digamos: se Tu nos falas, Senhor, quem sou eu para resistir? Por isso, Senhor, nesta manhã nós abraçamos o Teu projeto para a nossa vida e nós Te agradecemos o Teu amor, Pai. E porque Tu nos chamas e porque Tu estás connosco e vais à nossa frente, nós com confiança avançamos, Pai, porque sabemos quem Tu és e sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Damos graças por isso, Senhor, e nesta manhã, Senhor, eu oro, Pai, para que Tu confirmes a Tua palavra em cada um de nós, Pai. Nos dês empenho para Te seguir, Senhor. Nos dês vontade para abraçar o Teu projeto, a Tua vontade, Senhor. E nos faças ver tudo o que Tu queres realizar através da nossa vida, Senhor. Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações, mas nós olhamos para Ti. E isso faz toda a diferença nesta manhã. E, Senhor, eu oro, Pai, por cada um de nós consiga fazer isto. E nós, como igreja também, como corpo de Cristo neste lugar, possamos fazer isto. Saibamos olhar para cima. Saibamos ter esperança, porque é por isso que a Escritura está escrita. E saibamos realmente andar com fé pelo projeto que tens para nós como igreja, para vivermos uma vida com propósito. Uma vida para a Tua glória, para a Tua honra.